This call is now being recorded. Gente, boa noite. Então, hoje nós vamos iniciar mais uma aula, né? Hoje é 3/11. E essa aula, ela faz parte daquela fragmentação. Então, introdução, desenvolvimento e hoje a conclusão, ok? Então, hoje eu conto mais com a participação de todas, né? Nas colaborações, leituras, porque é uma aula mais interativa. E depois teremos uma aula prática também bem interessante. Então, bom, vou começar a nossa apresentação aqui. Bom, por que eu quis fazer assim, gente, a aula de forma fragmentada? Uma aula foi só sobre introdução, a outra sobre desenvolvimento, que nós falamos, então, semana passada, né? Em relação à questão dos argumentos, a informatividade, porque assim vocês conseguem compreender de uma forma melhor. E aí, gente, eu vou falar uma coisa, assim, que é do fundo. Entrei na graduação de letras em 2013, depois, em 2015, já comecei a trabalhar com correção. Você só aprende redação na ação, na prática. Não adianta você falar assim, Lohane, eu fico assistindo várias aulas de dicas. Dicas não servem para nada. Estou falando com autoridade, porque eu também sou escritora. Se você não vai para o ato, que é a ação de escrever, gente, não adianta, não adianta. Né? Daqui a pouco pode ter algumas alunas aí da antiga turma, que está aqui também nessa turma, que pode falar depoimentos para vocês. É possível aprender só da teoria? Não, é você treinando, um outro corrigindo, e vocês terão essa percepção hoje, que a correção é importante, e que você compartilhar o seu texto com outra pessoa é fundamental também. Então, bom, hoje nós iremos trabalhar com a questão da conclusão, fechando com chave de ouro. Não adianta você começar bem e terminar mal. Não adianta. Há uma palavrinha que chama integridade. Você começa e finaliza. Também na redação. Você tem que iniciar com muita garra e concluir com muita garra. Tem pessoas que começam bem, a letrinha tá linda, a pessoa apresentou uma tese incrível, aí depois começa a cair de produção. Infelizmente, a notinha dela também vai cair. Bom, introdução. Para falar da conclusão, eu vou retomar as últimas aulas, combinado? Então, nós sabemos que a introdução é a apresentação e a contextualização do tema. Não adianta você chegar ali e começar a florear as coisas se você não faz uma contextualização. Lembrando, gente, nós temos o tema da redação, que é a proposta. Não quer dizer que é o título, é o tema. É aquilo que a pessoa te exige. Olha, eu quero que você escreva sobre o meio ambiente, sobre os impactos ambientais. Bom, eu quero que você escreva sobre educação bilíngue para surdos, né? Ali é o norte. Aí tem os textos motivadores, que servem para trazer o quê? Motivação. Simples. Mas você tem que copiar textos motivadores? Não mesmo. É para trazer ideias, motivações. Ok? E aí você apresentou, fez sua contextualização e elaboração da sua tese, você começa, então, a desenvolver. Aí inicia a argumentação. Gente, eu falo que é uma das partes mais importantes. Você precisa, sim, trazer informatividade em defesa dos seus argumentos. E ontem eu recebi um e-mail de um aluno, e ele falou assim, professora, o tempo inteiro você fala, apresente repertório sociocultural, mas na hora da prova, como que eu vou lembrar? Aí amanhã nós temos uma monitoria da salinha Enem. E aí eu vou falar sobre isso. Por quê? Quando você tem uma bagagem de leitura e você é estratégico, você já coloca assim, opa, esse tema aqui eu posso, né, relacionar em alguma redação deste tópico. Ah, eu assisti um jornal e vi um dado interessante, vou anotar no meu caderninho. Então, é bom no seu caderno de redação, se você tem um caderno com 96 páginas e você divide só a introdução, só uma parte só para desenvolvimento, você pode criar no seu caderno argumentos, que seria, por exemplo, caderno de frases mesmo. Porque ali, tudo que você acha interessante, você vai guardando. Gente, é fácil a gente memorizar informatividade. Porque no dia a dia, numa discussão qualquer,
a gente tem esse costume de falar assim, mas conforme a escritora tal, mas conforme o jornalista tal, ele falou isso. Hoje mesmo eu estava no salão e claro, o pessoal discutindo, né, algumas questões, e cada um fala uma coisa. Mas eu vi isso no jornal, mas tem um dado tal que fala sobre isso, da economia. Gente, isso é informatividade. Claro que é de forma informal, às vezes, ali no linguajar qualquer, que a gente às vezes não coloca uma fonte concreta, mas no seu texto, você tem que trazer fonte. Né? Então, você tem o argumento 1 e o argumento 2. Por quê? 2 argumentos. Porque você tem um parágrafo para introdução, 2 para o desenvolvimento. Olha a importância dele, olha o peso dele. É 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Então, hoje a aula é sobre a conclusão. Bom, quando pensamos na palavra conclusão, nós temos que pensar que é algo assim, resumido, objetivo, sucinto, breve. Mas não quer dizer que você vai escrever algo breve, que vai escrever de qualquer jeito. É necessário ter uma coesão e uma coerência. Então, na sua conclusão, você precisa fechar as ideias. Mas não somente fechar as ideias, né? Você precisa, então, retomar o problema, o tema da redação. Então, você cria, e eu vou para mostrar para vocês uma redação, que vocês precisam criar uma retomada. Não adianta, gente, igual o meu aluno colocou esses dias, mas uma citação. Não, você pode dialogar com alguma citação do seu desenvolvimento ou algum dado que você apresentou na sua introdução, mas criar novos argumentos, não. Você precisa fechar as ideias, né? Você precisa reafirmar a sua tese, ok? Mas não é somente isso. Nós temos aqui a cereja. Quando falamos assim, nossa, a cereja do bolo, é aquela parte, aquele toque especial. Nesse toque especial, nós temos o quê? A apresentação de uma solução, de uma perspectiva, de uma conscientização, de uma reflexão acerca da problemática. Então, se você fala assim, Lohane, eu quero me preparar, é para fechar. Eu não quero fazer qualquer redação, não. Eu quero me preparar para entrar dentro das vagas naquele concurso, naquela seleção. Então, você precisa, além de dar, né, além de concluir, retomando, reafirmando a sua tese, você precisa se posicionar de uma forma crítica, trazendo uma reflexão, uma solução, uma conscientização. E nós temos, então, algumas palavrinhas-chave para isso. É fundamental escrever de forma crítica e reflexiva sobre a temática. Então, por exemplo, quando eu falo assim, gente, é importante você ler e criar comentários críticos, por quê? No momento que você fala assim, Lola, eu assisti aquele filme e criei um comentário crítico. Eu até gostei da resenha crítica da Cleide. E ela se posicionou ali a partir da perspectiva dela. Olha, achei isso aqui interessante, isso aqui eu já não achei tanto, mas ela gravou um comentário crítico que um dia aquele filme pode servir de informatividade numa redação dela, entendeu? Ela leu um artigo científico, ela criou um comentário crítico no caderninho dela de informatividade, em algum momento ela pode, nossa, eu já estudei esse tema, eu acho que aqui cabe eu trazer a BNCC, aqui cabe eu trazer a Constituição, aqui cabe eu trazer esse texto de Magda Soares, entendeu? Assim que vocês vão construindo argumentos, né? Mas, na sua conclusão, quando você fala assim, Lohane, mas como que eu me posiciono, então, de uma forma crítica e reflexiva sobre o tema? É quando você traz uma certa solução. Se nós falamos de educação bilíngue para surdos, nós sabemos que a educação inclusiva ainda no Brasil, ela não é totalmente eficaz. Não mesmo. Então, faz-se necessário políticas públicas de educação inclusiva, nas escolas, tanto públicas quanto privadas, entendeu? São essas palavrinhas que vocês precisam anotar no caderno de vocês. E depois, começar a produzir no textinho, né? É preciso que a sociedade, juntamente com os órgãos, não sei o quê, entendeu? Você vai criando coisas. É fundamental. Então, essas palavras, elas apresentam o quê? Uma perspectiva, uma solução. Você vai fazer, então, uma reflexão que
há uma solução ou uma possível solução para aquela problemática. Normalmente, gente, a redação, os temas, né, igual, por exemplo, acho que caiu num concurso de contagem sobre o uso dos recursos tecnológicos na educação. Perspectivas e desafios. Sempre vai ter algo assim. Então, você precisa também pensar em uma solução. Não, na conclusão nossa para concurso, não é tão. Não existe igual o Enem, que você precisa criar um agente. Opa, quem vai criar isso? Quem que é o agente? Ah, é o governo federal em parceria com a sociedade ou em parceria com as universidades. Como que isso deve fazer? O Enem, ele exige muitos critérios para os meninos ganharem, então, 200 na competência 5, que é a competência de conclusão. Mas, no caso da redação para concurso público, você precisa também fechar, mas fechar com chave de ouro. Não é não, vou escrever só 3 linhas aqui, criar um período frasal. Não mesmo. Você precisa trazer de forma coesa, coerente, clara e objetiva essas informações. A retomada da problemática, a reafirmação da tese, deixando muito claro o seu posicionamento, mas não de forma pessoal. Isso vocês já estão cansados de saber. De forma impessoal. Não se coloque no texto, tá bom? E aí, gente, nós temos que lembrar dos conectivos. Eles geram coesão ao nosso texto. Então, as palavrinhas que vocês precisam usar no último parágrafo de vocês. Logo, portanto, por isso, em virtude de... E tem vários. Nós temos uma tabelinha na nossa pasta do Drive, beleza? Com os conectivos de conclusão. Normalmente, eu uso portanto, mas você pode usar algum outro. Mas não coloque, por exemplo, contudo. Tem pessoas que pensam que contudo é portanto. Não. Tem um outro sentido, que é o sentido de mas, entretanto, todavia. Então, é por isso que vocês precisam fazer a impressão da tabela de conectivo. Ah, vou escrever? Vou colocar minha tabelinha aqui. Porque aí vocês vão fazendo o quê? Melhorando até o léxico de vocês, ampliando os vocabulários também. Combinado? Agora, nós iremos fazer uma análise da redação da Isabela Barros Castelo Branco, lá do Piauí. E ela escreveu sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Já que nós estamos trabalhando com a educação bilíngue, essa estudante, então, do ensino médio, em 2017, ela fez uma redação que foi considerada nota 1000. Mas, deixando claro que não quer dizer que uma redação que tirou nota 1000, ela não tem erros. Sim, tem erros, tá, gente? E nós vamos começar a perceber isso, beleza? Então, quem vai começar a ler a introdução desta aluna? Pode ler? Eu, Por favor. Cirlane. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a realista Machado de Assis expõe por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física. Ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Ok, Silene, só um momentinho. Obrigada, só um momentinho. Então, que o realista, tá? O realista Machado de Assis, tá? Então, ela quer dizer aqui que as pessoas com deficiência, né, normalmente são consideradas assim, coxa, né? Tipo assim, né, é aquele preconceito. Então, pode continuar a leitura. A maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção, né? De Inserção. Inserção? Isso. Inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral.
Ok, muito obrigada. Então, vamos lá. Atualmente, mesmo após avanços, então ela se posiciona. Bom, pode se ligar o áudio. Mesmo após avanços, né? Claro, houve avanço na educação inclusiva? Sim. Né? Nos direitos desses cidadãos? Sim. Ela retoma quem, gente? Ela retoma, então, as pessoas com deficiência. A situação de exclusão e de preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação. Então, aqui começa a primeira tese dela. Olha que interessante. A primeira tese dela é que ela fala, então, que na perspectiva, né, dessa escritora, há uma precária condição da educação ofertada aos surdos no Brasil. Tá? Aí, gente, a segunda tese dela é o seguinte: a qual é responsável pela dificuldade de inserção social. Ou seja, se aquele surdo, né, ela coloca assim, tem dificuldade, não tem uma, desculpa, gente, não tem uma boa condição na educação dele, ele então ele não consegue ter uma inserção, né, no ramo do trabalho laboral. É isso que essa aluna quis dizer. E ali ela faz uma contextualização do tema, apresentando, então, uma obra de Machado de Assis. Então, a redação dela, na hora, ela deve ter pensado assim, meu Deus, esse tema, e agora? Quem fala sobre educação, quem fala sobre pessoa com deficiência, ela vai para a literatura. Então, ela começa, então, apresentando o tema. Ali de cara, você sabe que o tema não é meio ambiente, o tema não é aborto, o tema não é preconceito religioso, o tema é pessoa com deficiência, no âmbito mais da surdez, na questão da pessoa surda. Entende? Então, ali ela fez o quê? Ela apresentou o tema, contextualizou o tema e colocou um ponto final. Ótimo. Aí ela vem e traz para a atualidade. Entendeu? Então, ela fez uma jogada interessante. Bacana? Agora, quem vai ser a próxima pessoa que vai ler o desenvolvimento 1? Convém ressaltar, a princípio, que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país. Uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva, por não necessitar dela. Isso consoante ao pensamento de A. Schopenhauer, de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que a cerca. Ocorre porque a educação básica é deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange aos respeitos às diferenças. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. Ok. Gente, ela usou 30 linhas, de fato, para elaborar a redação dela. Então, ela faz uma conexão. Então, vamos pegar a tese dela aqui na introdução, que a primeira tese dela é sobre a condição da educação ofertada para surdos. E nesse parágrafo aqui, ela, de fato, ela escreveu sobre isso, sobre a má formação socioeducacional no Brasil. Então, você fala assim, opa, tem coerência. Tem coerência. Porque eu, como corretora, eu faço isso. Eu retomo a tese para analisar se, de fato, a pessoa escreveu aquilo. Né? Aí ela traz, novamente, uma informatividade. Então, ela traz ali um pensador, ela traz uma obra que ela já leu, usou com as próprias palavras dela. Gente, ela não fez aquela citação direta, entre aspas, ela fez uma paráfrase. É o que eu faço. Porque eu não sou louca. Eu não gravo as coisas, né, gente? Então, por exemplo, eu sei o que o autor quis dizer, mas eu não sei usar as palavras dele. E eu não vou arriscar. Então, o que ela fez? Ela usa uma teoria, uma perspectiva, uma concepção, e coloca ali a visão que ela lembra. Nossa, eu li o livro de fulano e ele fala sobre isso, então vou colocar ali um argumento de autoridade. Opa, ela conseguiu fundamentar o argumento dela. E aí, ela consegue fazer uma ligação muito interessante, porque aqui, no segundo desenvolvimento dela, ela fala sobre a inserção.
né, inserir socialmente no âmbito do trabalho. Não adianta, gente. Você só ficar estudando o dia inteiro, falar que ficou a vida inteira estudando, mais de 20 anos na universidade, mas não tem inserção profissional. E ela tem essa preocupação. Então, ela aqui, nesse momento, ela fala da questão da educação, e eu espero, do fundo do meu coração, como corretora, que no segundo desenvolvimento dela, ela fale, então, sobre a questão da inserção profissional, tá? E aí, gente, uma questão aqui que eu quero passar para vocês. Quando eu falo que um estudante ele pode fechar a redação, até no concurso ou no Enem. Mas não quer dizer que essa redação é perfeita. Há erros. A pessoa está no momento de prova. É um momento de tensão. Por exemplo, há uma diferença de deficientes auditivos para surdos. Surdo, nasceu surdo. Deficiente auditivo é igual uma tia minha, que depois dos 40 anos ficou com deficiência auditiva. Então, a redação não era sobre os deficientes auditivos. Tudo bem, aqui o Enem relevou, mas talvez na educação, num concurso público, não iria relevar. Porque ali já espero que vocês compreendam essas noções, que deficiente auditivo é uma coisa e surdo é outra. E o tema da redação era sobre surdos. Aquele que nasceu desde sempre ali, nunca teve acesso a uma música, nunca ouviu nada. Esse é o surdo, beleza? D2, desenvolvimento 2. Quem poderia ler? Outra pessoa. Eu vou ler. Em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos de suas vidas. Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho, devido à precária educação recebida por eles e ao preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Essa conjuntura, de acordo com as ideias do contratualista John Locke, configura-se uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos imprescindíveis, como o direito à educação de qualidade. Para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade, o que expõe os surdos a uma condição de ainda maior exclusão e desrespeito. Ok, nesse caso aqui, ela parece que ela usa deficiente auditivos como sinônimo de surdo, porque ela lembra assim, nossa, eu não posso ficar repetindo as palavrinhas para eu não perder ponto no C4, né, na competência C4 lá. Então, aqui ela começou, né, tentar ali colocar, né, deficientes auditivos, mas no nosso caso, nós iríamos perder pontos, porque, querendo ou não, ela já fala de uma outra categoria, e não dos surdos, né? Mas, enfim, aí ela faz uma ligação. Gente, essa ligação dela é interessante, né? Bom, ela falou sobre a questão da educação precária e ela fala sobre a questão da inserção dele, né, no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Então, ela conseguiu defender. É isso, gente, é isso. Há um casamento das ideias, há uma ligação, há uma conexão. E aqui, John Locke, ele escreve errado, né? É com N. Eu acho que é aquele autor do campo da educação também, que ele fala que o estudante é uma tábua rasa. Então, que eu não lembro muito bem, eu tenho que estudar essa concepção dele, mas eu já estudei um pouco sobre ele um tempo atrás, né? Quem é da pedagogia deve saber melhor do que eu. E aqui ela errou. Mas o que acontece? O Enem deixou passar, né? Lembrando que aqui, gente, se a gente for analisar bem, ele é uma estudante do ensino médio. Então, alguns erros eles liberam. Agora, eu quero deixar muito claro também que um estudante do ensino médio está escrevendo muito bem. Muito bem. Eles estão se preparando muito bem. Tem hora que eu pego alunos meus do ensino médio e pego uma redação para concurso, eu falo assim, gente, o que esse pessoal está arrumando? Então, assim, Lohane, mas eu percebi que ela repetiu um pouco, falando da questão da sociedade, da educação, repetiu, mas ela conseguiu ainda permanecer dentro de uma estrutura lógica, coesa e coerente. Bacana? E aí, a conclusão dela, gente, olha que 30 linhas, esse texto é 30 linhas exatamente, houve um planejamento. Quem vai ler a conclusão dela, que fechou com chave de ouro? Diante dos fatos, deixa eu pegar mais pertinho aqui, que eu não estou enxergando direito.
Diante dos fatos supracitados, faz-se necessário que a escola promova a formação de cidadãos que respeitem as diferenças e valorizem a inclusão, por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupo, que envolvam a família a respeito desse tema, visando a ampliar o contato entre a comunidade escolar e as várias formas de deficiência. Além disso, é imprescindível que o poder público destine maiores investimentos à capacitação de profissionais da educação, especializados no ensino inclusivo e as melhorias estruturais nas escolas, com o objetivo de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz. Ademais, cabe também ao Estado incentivar a contratação de deficientes por empresas privadas, por meio de subsídios e parcerias público-privadas, objetivando ampliar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. Dessa forma, será possível reverter um passado de preconceito e exclusão, narrado por Machado de Assis, e ofertar condições de educação mais justas a esses cidadãos. Gente, a redação Enem é ensino médio. A menina vai lá e retoma a introdução. Ela não criou outra citação, ela retoma algo da literatura. Olha que ideia genial dela. Desta forma, usa conectivo, o tempo inteiro ela faz coesão no texto dela. Dessa forma, ademais. E aí ela vem falando, né, a questão do narrado por Machado de Assis e ofertar condições de educação mais justa. E ela ainda fala sobre a questão do preconceito, então ela tinha uma noção, talvez pela obra que ela leu, talvez pelos conhecimentos adquiridos na escola, que o surdo, que a pessoa com deficiência, ela passava muito por preconceito e ainda passa, né, gente? E também tem a questão da exclusão no mercado de trabalho. Eu acho que ela foi muito estratégica, porque no momento ali de uma prova complicada, cansativa, ela pensa assim, bom, o que eu consigo defender aqui? Educação e trabalho. Então, eu acho que ela foi na jogada certa, ela tirou uma redação nota 1000, apresentou erros, tá, gente? Tem erros, sim, mas acaba que os corretores deixam passar. É uma coisa que eu falo para vocês, porque eu sou corretora, tem um momento que eu não consigo enxergar mais erros. A gente está fechando agora as redações de São Paulo, e chega um momento assim que você vai deixando passar, que você já está cansado. O corretor é humano. Então, passa alguma coisa. Por exemplo, a palavra imprescindível, ela já usou antes, ela podia ter usado outra para não repetir. Então, o corretor deixou passar, beleza? Outra coisa que ela fez aqui que está errada, ela colocou escola com letra maiúscula, desnecessário. É um substantivo comum, escola. Não é um substantivo próprio. Você só coloca letra maiúscula para substantivo próprio, tá? Mas deixaram passar, beleza, gente? Bom, deixa eu ver uma outra coisinha aqui. Eu achei interessante também que ela começou a falar o seguinte. Ela pensou em umas propostas bem assim, rápida, objetiva, para dar as 30 linhas, né? Ela colocou sobre a valorização da inclusão, né? Falou da questão de envolver, né, palestras, debates, trabalhos em grupo, que envolvam a família, o respeito ao tema, né, e as pessoas com deficiência. Então, ela conseguiu, gente, de uma forma interessante, detalhar a conclusão dela. Não foi uma conclusão qualquer. Eu acho que no texto acho que é Isabela o nome dela, ela é do Piauí, da Isabela, né? Ela conseguiu manter uma potência. Ela inicia bem e fecha com chave de ouro e faz uma retomada. Então, peraí, já eu iniciei falando de Machado de Assis, vou fechar para não falar que eu usei um argumento literário por usar, entendeu? Ela conseguiu casar bem as ideias. E aí, gente, nós vamos ter uma tarefinha agora de análise de uma redação. E por aqui eu encerro, então, essa parte teórica. E agora nós temos aí mais 1 hora de tarefas do nosso curso, beleza? Então, vou encerrar aqui agora. Para quem perdeu a aula, desejo boa noite. Enfim, e desejo também que a pessoa consiga depois fazer as atividades conforme o cronograma. Então, vou encerrar aqui neste momento. E é isso.